O sol estava baixo no horizonte quando limpei o suor da testa com a manga da blusa. O cheiro de terra seca e feno tomava conta do ar, e o rangido do velho portão de madeira me lembrava que precisava de conserto há meses. Mas eu não tinha tempo para pensar nisso. Tinha contas acumuladas, dívidas que pareciam um peso no meu peito, e um banco que me ligava todos os dias com uma voz fria e impessoal, cobrando o que eu já não tinha. A fazenda já foi um lugar próspero, cheia de vida, com meu pai andando pelos pastos e minha mãe preparando café para os trabalhadores. Agora, tudo o que restava era eu, sozinha, lutando para manter de pé o que eles construíram. Gustavo, meu capataz e velho amigo, fazia o que podia, mas até ele sabia que a situação estava por um fio. Enquanto alimentava os cavalos, minha mente corria atrás de soluções que nunca apareciam. Foi quando ouvi o barulho de passos na estrada de terra. Um homem se aproximava, caminhando com uma calma que não combinava com o cenário ao redor. Era jovem, talvez da minha idade, de roupas simples e um olhar observador. Seu cabelo castanho estava levemente bagunçado pelo vento, e seus olhos, de um tom indecifrável, analisavam tudo como se registrassem cada detalhe. "Boa tarde", ele disse parando perto da cerca. Sua voz era firme, mas havia um tom amistoso. Eu estava a caminho da cidade e meu cavalo perdeu uma das ferraduras. "Você teria outro que pudesse me emprestar?" Cruzei os braços e o encarei. Minha primeira reação foi desconfiar. Ninguém aparecia por essas bandas sem motivo, ainda mais pedindo um cavalo emprestado como se fosse algo comum. "Quem é você?" perguntei. "Daniel. Estou de passagem e preciso chegar ao vilarejo antes do anoitecer. Prometo devolver o cavalo assim que resolver meu problema." Observei seu rosto. Ele não parecia um ladrão de cavalos, mas, ainda assim, algo nele me fazia hesitar. Gustavo, que estava saindo do estábulo, parou ao meu lado e lançou um olhar desconfiado para ele. "Não temos cavalos para emprestar." Gustavo cortou seco, mas levantei a mão, indicando que eu resolveria a situação. Havia algo naquele homem que me intrigava. Talvez fosse o jeito calmo de falar ou o fato de não parecer nem um pouco intimidado com a minha frieza. Contra meu próprio instinto, suspirei e apontei para um dos cavalos no cercado. "Pode levar aquele ali, mas quero ele de volta até amanhã." Os olhos de Daniel brilharam com uma gratidão sincera. Ele deu um meio sorriso e se aproximou, acariciando o pescoço do cavalo antes de montar com uma habilidade que indicava a experiência. "Obrigado, senhorita." "Isadora?" respondi rapidamente. Ele assentiu e, antes de partir, me lançou um olhar curioso. "Nos vemos em breve, Isadora." E partiu, deixando para trás um rastro de poeira e uma sensação estranha no meu peito. Algo me dizia que aquele encontro não terminaria ali. O dia seguinte começou como qualquer outro. Acordei antes do sol, coloquei as botas gastas e saí para cuidar dos cavalos. A fazenda estava silenciosa, apenas os sons da natureza preenchiam o ar. O cheiro de café fresco vindo da cozinha me trouxe uma breve sensação de conforto, mas logo foi interrompida pelo barulho de cascos se aproximando. Levantei o olhar e lá estava ele, Daniel, montado no meu cavalo exatamente como havia prometido. Ele desmontou com elegância e se aproximou, passando as rédeas para mim. "Obrigado por confiar em mim, Isadora. O cavalo está em perfeito estado", disse ele com um sorriso fácil. Peguei as rédeas sem responder de imediato. Parte de mim esperava que ele não voltasse. Não que eu achasse que ele roubaria o cavalo, mas porque pessoas como ele não costumavam cumprir promessas. "Imagino que tenha resolvido seu problema na cidade", comentei, tentando parecer indiferente. Daniel assentiu, mas seu olhar parecia pesaroso. "Sim, mas percebi que ainda não estou pronto para partir." Franzi o senho. "O que quer dizer com isso?" "Quero ficar, pelo menos por um tempo", ele disse, olhando ao redor como se estudasse o local. "Preciso de um lugar para ficar e quero aprender sobre a vida no campo." Gustavo, que até então observava a conversa à distância, se aproximou,
com uma expressão carregada de desconfiança. Não costumamos aceitar forasteiros por aqui, ele disse, cruzando os braços. Eu também hesitava. Quem era esse homem que aparecia do nada e queria se instalar na minha fazenda? Mas algo na sua postura tranquila e no brilho curioso dos olhos me dizia que ele não era um risco. E mais do que isso, eu precisava de ajuda. Não posso pagar, avisei. Não estou pedindo dinheiro. Quero trabalhar em troca de comida e abrigo. Daniel respondeu de imediato. Isso me pegou de surpresa. Você sabe algo sobre fazendas? Ele deu de ombros. Não muito, mas posso aprender. Gustavo me olhou como se esperasse que eu recusasse de imediato, mas eu conhecia a realidade melhor do que ninguém. Com pouco dinheiro e sem mãos suficientes para manter tudo funcionando, qualquer ajuda era bem-vinda. Suspirei. Tudo bem, pode ficar. Mas se eu perceber que você não está sendo útil, vá embora. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto dele. Combinado. Enquanto ele levava o cavalo para o estábulo, algo dentro de mim dizia que minha vida estava prestes a mudar. Eu só não sabia como. Os dias seguintes foram estranhamente diferentes. Daniel, apesar de inexperiente, se esforçava em tudo o que eu pedia. Ele acordava cedo, pegava no pesado sem reclamar, e embora sua postura ainda tivesse um quê de alguém acostumado a outro tipo de vida, não desistia fácil. No começo, eu o observava de longe, esperando que a exaustão o fizesse ir embora, mas ele continuava. Uma tarde, enquanto consertávamos uma cerca quebrada, notei suas mãos machucadas. Ele tentava esconder, mas a pele vermelha e os cortes eram visíveis. Você não precisa provar nada para mim, comentei, cruzando os braços. Ele me lançou um olhar divertido. E se eu quiser provar para mim mesmo? Fiquei sem resposta. A maioria dos homens que conheci usava o trabalho duro como uma obrigação, não como um desafio pessoal. Mas Daniel parecia ver aquilo de um jeito diferente, como se estivesse tentando encontrar algo em meio à poeira e ao cansaço. Depois do jantar, sentei-me na varanda com uma caneca de chá, apreciando o vento fresco da noite. Daniel apareceu pouco depois, sentando-se no degrau ao meu lado. A vista daqui é incrível, comentou, olhando para o céu estrelado. Assenti. Sempre foi. Meus pais costumavam dizer que não importa o que aconteça durante o dia, as estrelas sempre estarão aqui para nos lembrar do que realmente importa. Ele ficou em silêncio por um momento, como se absorvesse minhas palavras. Deve ter sido difícil perder seus pais. Senti um aperto no peito. Foi. Mas a fazenda é tudo o que me resta deles, então eu luto para mantê-la viva. Daniel virou-se para mim e por um segundo seus olhos pareceram mais intensos. Você tem muita coragem, Isadora, engoli em seco. Ninguém nunca tinha me dito isso dessa forma. Eu estava acostumada a ouvir que eu era teimosa, mas coragem? Nunca. Antes que pudesse responder, Gustavo apareceu na porta, interrompendo o momento. Precisamos acordar cedo amanhã. A cerca do lado sul está precisando de mais reparos. Daniel se levantou, sorrindo. Estarei pronto. Observei enquanto ele se afastava, sentindo algo que não sabia explicar. Algo havia mudado entre nós. Eu só não sabia se estava pronta para admitir. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia. O cheiro do orvalho misturado com a terra úmida trazia uma sensação familiar, mas minha mente estava longe de encontrar paz. Desde cedo, a fazenda era minha responsabilidade, mas ultimamente, parecia que estava lutando contra um inimigo invisível, o tempo, e ele estava correndo contra mim. Enquanto organizava os papéis na cozinha, um envelope amassado sobre a mesa parecia brilhar como um aviso silencioso do que estava por vir. Suspirei fundo antes de abri-lo, mas o conteúdo já era esperado, um novo aviso do banco. Tinham me dado um prazo curto para quitar parte da dívida ou perderia a fazenda de uma vez por todas. Minhas mãos apertaram o papel com força. Eu tinha tentado de tudo, vendido gado, reduzido gastos, mas nada parecia suficiente. Gustavo entrou na cozinha, notando minha expressão carregada. Notícias ruins? Perguntou ele, apesar de já saber a resposta. Coloquei a carta sobre a mesa com Marty,
Um olhar cansado. Eles deram mais 15 dias. Depois disso, se não pagar, perco tudo. Gustavo coçou a barba, pensativo. Podemos vender mais alguns cavalos. Balancei a cabeça. Já vendemos o bastante. Se vendermos mais, perdemos a produção. Um silêncio pesado se instalou entre nós, interrompido pelo som da porta se abrindo. Daniel entrou, ainda secando o suor da testa com um pano. Tinha trabalhado desde cedo no conserto da cerca. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, percebendo o clima carregado. Hesitei. Até então, nunca havia compartilhado meus problemas com ele. Mas algo no seu olhar atento me fez querer desabafar. A fazenda está à beira da falência, admiti. Daniel se apoiou no batente da porta, pensativo. E qual seria a solução? Soltei um riso amargo. Se eu soubesse, não estaria aqui. Desesperada, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez eu possa ajudar. Levantei a cabeça de imediato. Como? Daniel se ajeitou, parecendo escolher bem as palavras. Conheço algumas pessoas na cidade que podem se interessar em comprar parte da produção da fazenda. Talvez possamos negociar um contrato de fornecimento. Gustavo cruzou os braços, desconfiado. E como um forasteiro conhece gente que poderia ajudar? Daniel deu de ombros. Já trabalhei em alguns negócios antes. Sei como funcionam negociações. Minha mente girava. A ideia de depender de alguém me incomodava, mas eu também sabia que não tinha muitas opções. Tudo bem, respondi. Finalmente. Se tiver alguma forma de ajudar, eu aceito. Daniel sorriu de leve, mas por alguma razão, a ideia de que ele tivesse contatos influentes despertou uma desconfiança em mim. Quem era, de fato, esse homem? O dia foi longo. Passei horas andando pela fazenda, tentando encontrar uma solução que não envolvesse depender de favores. Mas por mais que eu tentasse, as contas continuavam se acumulando, e a ameaça do banco pairava sobre mim como uma nuvem, prestes a desabar. Quando o sol já se escondia no horizonte, fui até o estábulo, onde Daniel terminava de escovar um dos cavalos. Ele trabalhava com dedicação, como se aquele fosse o seu lugar desde sempre. Era estranho ver alguém como ele, que chegou sem aviso e se encaixou tão bem na rotina da fazenda. Você parece preocupada, ele disse, sem tirar os olhos do cavalo. Soltei um suspiro cansado. Por que estou? Não consigo ver uma saída para essa situação. Daniel parou o que estava fazendo e se virou para mim. Seus olhos tinham um brilho diferente, como se quisesse me dizer algo, mas hesitasse. Isadora, você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. Eu ri, sem humor. E quem mais faria isso por mim? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Eu faria. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar. Daniel sempre dizia as palavras certas, e isso me deixava desconfortável. Eu não queria depender de ninguém, muito menos de um forasteiro que eu mal conhecia. Você não entende, murmurei, desviando o olhar. Então, me faça entender. Ele tocou minha mão e a suavidade do gesto fez meu corpo inteiro arrepiar. O silêncio entre nós era quase palpável. Apenas o som distante dos grilos preenchia o espaço. Eu deveria me afastar. Deveria dizer que não fazia sentido. Mas, em vez disso, fiquei ali, perdida na intensidade daquele olhar. E, antes que percebesse, já não havia mais espaço entre nós. Seu beijo foi suave no início, como se me desse a chance de recuar. Mas quando correspondi, ele aprofundou o toque, trazendo uma sensação que não sentia há muito tempo. Quando nos afastamos, fiquei sem palavras. Tudo parecia intenso demais, rápido demais. Isso não deveria ter acontecido, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Daniel me observou por um momento antes de dar um meio sorriso. Mas aconteceu, e foi ali que percebi. Por mais que eu tentasse negar, algo dentro de mim estava mudando. E isso me assustava mais do que qualquer dívida. Desde aquela noite no estábulo, tentei manter distância de Daniel. Não porque o beijo não tivesse significado nada, mas porque significou demais. Ele continuava trabalhando como se nada tivesse mudado,
mas eu sabia que havia. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, sentia um arrepio, uma incerteza que me fazia querer fugir e, ao mesmo tempo, ficar. Mas naquele dia, minha preocupação era outra. Fui até a cidade para tentar renegociar minha dívida com o banco. A resposta foi a mesma: ou eu pagava ou perderia a fazenda. Saí de lá sentindo o peso do fracasso nos ombros. Caminhei sem rumo pelas ruas de paralelepípedo até parar em frente ao café da praça. Foi ali que tudo aconteceu. Eu estava prestes a entrar quando uma conversa me fez congelar. Você viu? O herdeiro da família Montenegro está por aqui. Dizem que veio para essa região para fugir da imprensa. Meu coração bateu mais rápido. Eu conhecia aquele sobrenome. Montenegro, um dos maiores impérios empresariais do país. A outra mulher riu. Deve estar se divertindo fingindo ser um homem comum. Mas como alguém assim se esconde por tanto tempo? Minha mente trabalhou rápido, juntando as peças. Um homem de fora, com contatos influentes, com um jeito refinado, mesmo em meio ao trabalho duro. Não, não podia ser. Meu corpo se moveu antes que eu pudesse pensar. Voltei para a fazenda em um impulso, minha respiração curta. Quando cheguei, encontrei Daniel perto do estábulo, rindo de algo que Gustavo dizia. Mas assim que me viu, seu sorriso desapareceu. Isadora, o que houve? Me aproximei sem hesitar. Minha voz firme. Você mentiu para mim. Ele franziu o senho. Do que está falando? Joguei as palavras no ar como uma lâmina afiada. Você é um Montenegro. O silêncio que se seguiu foi avassalador. O olhar de Daniel, antes cheio de leveza, agora carregava algo mais profundo. Como descobriu? Ele perguntou baixo. Meu coração se apertou. Então é verdade. Eu queria que ele negasse, que dissesse que eu estava errada. Mas ele não fez isso. Apenas me olhou, como se soubesse que qualquer explicação agora seria em vão. Por que escondeu isso de mim? Minha voz saiu embargada. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque queria que me visse como eu sou, não como um Montenegro. Eu ri, mas foi um riso amargo. E o que mais você escondeu de mim? Você quer comprar minha fazenda? Me fazer de idiota? Isadora, não é nada disso, mas eu já estava dando as costas. Meu peito ardia de raiva, de decepção. Eu o tinha deixado se aproximar, tinha baixado minhas defesas, e no final, ele era como todos os outros. Passei a noite em claro, virando de um lado para o outro na cama. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Daniel e as palavras voltavam a ecoar na minha mente. Ele mentiu, me enganou. E eu, tola, deixei que ele se aproximasse. Levantei antes do sol nascer, determinada a continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. Não precisava de Daniel, nem de sua ajuda. A fazenda era minha e eu lutaria por ela sozinha, como sempre fiz. Quando saí para o pátio, encontrei Gustavo na varanda, tomando seu café preto e forte como de costume. Ele ergueu os olhos ao me ver. Então, vai ignorar o rapaz agora? Cruzei os braços. Ele mentiu para mim, Gustavo. Meu capataz respirou fundo, balançando a cabeça. E daí? Isso muda o fato de que ele pegou no pesado, que se esforçou para aprender e que claramente se importa com você, engoli em seco. Eu sabia que Daniel não era um aproveitador. Mas o fato de ter escondido sua identidade doía mais do que eu queria admitir. Isso não muda o que sinto. Ele brincou com minha confiança, murmurei. Gustavo deu um gole no café e me olhou com paciência. Você já parou para pensar que talvez ele só quisesse ser visto como um homem comum? Eu queria acreditar nisso, mas o medo de estar sendo manipulada me segurava. Passei o dia me ocupando, tentando não pensar nele. Cuidei dos cavalos, organizei as contas, fiz até serviços que costumava deixar para depois. Mas nada fazia aquele aperto no peito desaparecer. No fim da tarde, enquanto carregava fardos de feno para o celeiro, ouvi passos atrás de mim. Sabia quem era antes mesmo de me virar. Daniel estava ali, com o rosto sério, mas os olhos carregados de algo mais. Isadora, precisamos conversar.
Eu continuei empilhando os fardos, fingindo não ouvir. Eu sei que está brava, ele continuou. Mas por favor, me escuta. Larguei o último fardo com força e encarei-o. Escutar o quê, Daniel? Outra mentira? Ele deu um passo à frente. Nunca menti sobre quem eu sou. Só omiti meu sobrenome porque queria ser tratado como um homem. Normal. Eu gosto de você, Isadora. Desde o começo. Meu coração deu um salto, mas me forcei a manter a expressão firme. Isso não muda o fato de que eu não sei mais em quem confiar. Os olhos dele se suavizaram. Então me deixe provar que você pode confiar em mim. Eu não respondi. Não sabia se estava pronta para isso, mas no fundo, uma parte de mim queria acreditar nele. A noite caiu sobre a fazenda, mas minha mente não encontrava descanso. As palavras de Daniel continuavam ecoando dentro de mim. Ele queria provar que eu podia confiar nele. Mas como? O que ele poderia fazer para apagar a mentira? No dia seguinte, levantei-me cedo, determinada a ignorá-lo. Se ele queria continuar ali, que ficasse. Mas eu não facilitaria sua permanência. Mas, para minha surpresa, não o encontrei em lugar algum. Viu o Daniel? Perguntei a Gustavo, tentando soar indiferente. Saiu logo cedo para a cidade, respondeu ele, franzindo o senho. Algo dentro de mim se incomodou. O que ele teria ido fazer? Passei o dia tentando afastar a curiosidade, mas não adiantou. Quando o vi retornar, já no final da tarde, meu coração acelerou contra minha vontade. Daniel desceu do cavalo, a poeira cobrindo suas roupas, o olhar determinado. O que foi fazer na cidade? Perguntei antes que ele pudesse falar. Ele sorriu de leve. Descobri uma forma de salvar sua fazenda. Meu peito apertou. Como assim? Ele se aproximou e sua voz saiu firme, porém suave. Consegui um contrato de fornecimento com um grande frigorífico da região. Se aceitar, eles vão comprar sua produção pelos próximos 5 anos. Fiquei em choque. O quê? Como... Daniel. Respirou fundo. Eu conheço pessoas, Isadora. E usei esse conhecimento para ajudá-la. Engoli em seco. Você usou o seu nome, ele assentiu. Sim, e faria de novo se isso significasse salvar a fazenda. Meu coração disparou. Aquilo mudava tudo. Isso não é caridade? Daniel balançou a cabeça. Não, é um negócio justo. Eles precisam do que sua fazenda pode oferecer. Eu só fiz a ponte. Olhei para ele buscando um motivo para não acreditar, para negar, mas não encontrei. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu e, pela primeira vez em dias, vi o mesmo brilho sincero em seu olhar. Só diga que aceita. A verdade era que, no fundo, eu queria dizer sim. Passei a noite inteira deitada na cama, encarando o teto. O contrato que Daniel conseguiu estava sobre minha mesa, intacto. Bastava uma assinatura para garantir o futuro da fazenda. Mas algo dentro de mim ainda relutava. Era orgulho? Medo? Ou o fato de que, mesmo depois de tudo, eu não conseguia separar Daniel Montenegro do homem que trabalhou ao meu lado nos últimos dias? Levantei antes do amanhecer e fui até a varanda. O céu começava a clarear, tingido de tons alaranjados. O vento frio da manhã trouxe um arrepio, mas eu não me movi. Meus pensamentos estavam longe, presos naquela encruzilhada. Não pode ficar aí para sempre. A voz de Dona Teresa soou atrás de mim. Virei-me devagar e a vi se aproximar, os olhos cheios de sabedoria. Não sei o que fazer, confessei. Ela se sentou ao meu lado e sorriu. Não sabe ou tem medo de admitir que já decidiu? Engoli em seco. E se ele estiver me manipulando? Dona Teresa balançou a cabeça. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo, fiquei em silêncio. Não, eu não acreditava. No fundo, sabia que Daniel não queria me prejudicar. Pelo contrário, ele fez mais por mim do que qualquer outra pessoa. Naquele momento percebi. Eu precisava correr atrás dele antes que fosse tarde demais. Peguei o contrato e saí apressada. Meu coração batia forte contra o peito. Se eu não fizesse isso agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. Cheguei à cidade com o coração disparado.
Cada batida ecoava como um tambor dentro do meu peito. Corri pelas ruas de paralelepípedo, o contrato apertado entre meus dedos. Eu não sabia se ainda daria tempo, mas não podia deixar que Daniel fosse embora sem saber a minha decisão. Quando alcancei a estação, vi um grupo de pessoas se despedindo. Meus olhos o encontraram de imediato. Daniel estava ali, ao lado do cavalo que usara para chegar até mim naquela primeira vez. Ele vestia roupas um pouco mais alinhadas, como se estivesse pronto para voltar à sua antiga vida. «Daniel!» chamei, minha voz saindo mais forte do que esperava. Ele se virou, surpreso. Quando me viu correndo até ele, um brilho de esperança passou por seu olhar. Parei diante dele, tentando recuperar o fôlego. Meu coração estava na garganta, mas naquele momento não importava mais. Eu assinei, disse mostrando o contrato. Os olhos de Daniel se suavizaram. Ele não precisou perguntar o que aquilo significava. Então, isso quer dizer que... Engoli, em seco, e dei um passo à frente. Quer dizer que eu acredito em você. A surpresa em seu rosto foi rapidamente substituída por um sorriso genuíno. Isadora. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, fui eu que tomei a iniciativa. Passei os braços ao redor de seu pescoço e o beijei. Dessa vez, sem hesitação, sem dúvidas, sem medo. Daniel retribuiu, seus braços fortes me envolvendo, como se aquele fosse o único lugar onde deveríamos estar. O mundo ao redor desapareceu. Só existíamos nós dois. Quando nos afastamos, ele riu baixinho, a testa encostada na minha. Achei que nunca mais falaria comigo. Sorri, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. Acho que fui teimosa demais. E eu fui um idiota por não ter contado tudo desde o início, ele admitiu. Balançamos a cabeça, rindo, mas no fundo sabíamos que tudo tinha acontecido exatamente como deveria. Dei um passo para trás, segurando sua mão. Vem, vamos para casa. Daniel apertou meus dedos entre os seus e montou no cavalo antes de me puxar para subir também. Juntos, partimos de volta para a fazenda, para um novo começo. E no fim, o que realmente importa? Isadora aprendeu que, às vezes, o maior desafio não é enfrentar o mundo, mas permitir-se confiar. Daniel mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas conexões genuínas que construímos. E você? O que faria no lugar dela? Teria aceitado a ajuda ou deixado o orgulho falar mais alto? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e se aprofundar em histórias que tocam a alma. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas lições transformadoras. Nos vemos na próxima história.